Oi, eu sou a Inéia Coutinho e estou aqui para te convidar para fazer o curso Arte na Escola Contemporânea. Esse curso à distância foi elaborado para contribuir com a atualização dos professores do ensino básico. Nos interessa refletir como a pedagogia contemporânea pode inspirar o ensino das artes. A ideia é que o professor reflita sobre suas próprias práticas e conte com o nosso suporte para repensá-las. Nosso material é exclusivo. Gostou da nossa proposta? Te esperamos por lá! Você está em sintonia com FM Rádio e tudo mais, Vozes do Vale. É isso mesmo. Hoje nós temos um tema muito importante, é o audiovisual. Fique ligado. Os objetivos da oficina foram muito bem atendidos. Nas aulas teóricas, a gente foi percebendo o envolvimento inicial dos alunos, a atenção para apreender o conteúdo, e quando chegou no momento da produção, da parte prática, sim, foi fantástico de ver cada jovem se envolvendo com a sua temática, comprometido com o que tinha escolhido para retratar na produção desse vídeo. Então, assim, foi muito gratificante ver esse resultado e ver agora quando a gente vê os curtas finalizados. Estamos em sintonia com a FM e a Rádio Vozes do Vale. Eu quero falar mesmo do curso de produção de audiovisual com smartphone. Está sendo uma experiência nova para mim, porque nunca tinha chegado a pegar assim para entrevistar uma pessoa e focar em geral e descobrir a história, saber mais. É uma nova experiência, principalmente na área em que eu busco me aprofundar. Para mim está sendo muito legal porque era uma coisa que eu queria aprender e eu sempre tive essa vontade de fazer vídeo, essas coisas. Para mim é muito legal essa aula. Totalmente o que eu esperava, só está adicionando ao meu conhecimento umas coisas que eu realmente esperava que iria acontecer. Algumas técnicas de edição, como gravar melhor as imagens, tudo isso contribuiu para enriquecer meu conhecimento, não só o meu, mas de quem está aqui participando também. É uma nova perspectiva para mim, né? Eu acho que para os demais também dentro do curso. É uma maneira diferente de a gente fazer. Não pega um produto bruto e transforma em algo belo para que as pessoas possam ver. Simplesmente incrível. É uma coisa que eu nunca fiz em toda a minha vida. Está sendo uma nova experiência para mim. E com certeza vamos trabalhar muito com o smartphone, produzir bastante vídeos. E o professor que está aqui presente, o professor Alexandre Santos. O objetivo dessa oficina é de fazer com que os jovens tenham essa oportunidade de conhecer a linguagem audiovisual e possam utilizar essa linguagem como forma de comunicação, porque ele de fato já utiliza através de seus smartphones, e também como uma forma de expressão artística.
Ora, se esse dispositivo está na mão desses jovens todos os dias, então essa oficina dá essa oportunidade, principalmente deles conhecerem melhor essa linguagem audiovisual e de utilizar essa linguagem para contar as histórias aqui do município de Pendências. Então a gente fica muito feliz de poder estar contribuindo com a formação desses jovens e fica muito mais feliz ainda em ver que eles se interessaram e que conseguiram contar as histórias aqui do município através dos personagens, através dos curtas que foram produzidos. O audiovisual foi muito importante, foi algo que eles se identificaram, né, e protagonizaram sua história, que vocês vão ver isso através da produção de vídeos, dos temas que foram escolhidos por eles no nosso Curta Pendências. Então todos vocês estão convidados a assistir o Curta Pendências. Teremos o Festival de Cinema no município de Pendências, Rio Grande do Norte. Eu sugiro que esse curso seja prolongado para o Vale do Açu. Atenção, vocês do Vale do Açu. Estamos juntos. Chegaremos lá. Tchau. Esse curta foi desenvolvido na disciplina de Filosofia, na Escola Estadual do Ensino Básico, professora Margarida Lopes. Foi uma proposta que os alunos tinham que criar alguma produção artística de temática livre e formato livre. E o Andreu trouxe um curta de 20 minutos, né, uma proposta que ele montou nesse período de pandemia, escrito e dirigido por ele. Então a gente vai conhecer um pouco como é que foi esse processo, ouvi-lo um pouco acerca dessa construção desse material. Então, eu sou o André, né, tenho 18 anos, sou ex-aluno do Margarida, fiz esse curta com muito receio, achando que o senhor não ia querer por causa dos 20 minutos, era para fazer um vídeo de TikTok, um vídeo de Instagram, e aí eu fiquei, fazer um troço de 15 minutos, acabou tendo 20. Mas, cara, foi acho que um dos melhores trabalhos escolares que eu já fiz. Achei muito divertido fazer, eu já tinha essa história pronta há muito tempo. E aí, na hora que o senhor deu a possibilidade de fazer um curta, a primeira coisa que eu lembrei foi de fazer algo com essa história que eu já tinha escrito, porque eu pensei que não seria muito difícil fazer, já que era uma história só de alguém dentro de casa, tendo que viver imortal, mas com, sabe, vírus e passando anos ali, e a mortalidade dele não valendo nada. A escrita, tipo, a ideia do negócio não tem um ponto exato, sabe? Mas eu me lembro de ter a ideia primeiro de fazer alguém que tivesse muito medo de morrer só, e isso deixasse ela muito brava com todo mundo, sabe? Era um conto que eu queria fazer, que eu me inspirei lendo Dostoiévski, Nosso Subsolo, que tem uma coisa parecida com isso. Aí depois eu fui, sabe, bloqueando assim, eu pensei, mas e se ele, tipo, se tiver uma pandemia, ele tem medo de morrer, aí ele toma um remédio mortal, só que ele não pode sair na rua porque o remédio tem limitações, sabe? Aí eu fui pegando, sei lá, várias coisas que eu fui lendo, não lembro direito, mas, tipo, várias coisas que eu vou consumindo que até inconscientemente eu fui colocando ali, sabe? E aí, só que eu tirei muitas coisas dessa história, que era gigante, daí eu coloquei só a parte que mais interessava ali, que era o fato dele ter medo de morrer, a mortalidade e tal. E, cara, a parte de gravar cenas, eu já tinha pensado todo certinho para dar um mínimo de tempo, para ser bem conciso mesmo. Aí eu já tinha até dado ideia de, tipo, gravar a sala aqui para dar aquela ideia, sei lá, de ele mexendo no celular e matando a barata sem querer. Aí depois eu já tinha pensado primeiro, antes de gravar ainda cenas, eu chamei o Vitor para gravar a cena do restaurante, antes de começar tudo.
que era a cena, assim, que eu mais tava ansioso pra gravar, porque ia ser muito difícil, porque eu olho pra cara dele e a gente já começa a rir, sabe? E foi, mano, foi a melhor parte foi gravar com ele lá no CTG. E foi basicamente isso. Só peguei a parte o miolo da história que eu já tinha criado, com as coisas que eu já tinha dentro de mim, fui colocando ali, e depois eu só planejei uma historinha, assim, cinematograficamente para fazer de trabalho. Tipo, foi o intuito mesmo de colocar a forma como todo mundo tá assistindo, sabe, impotente diante de tudo isso, sabe? Tipo, o medo da morte, o medo de, sabe, medo de muita coisa. E foi isso meio que, sabe, tava dentro de mim na hora de eu criar o personagem e tudo mais. É tipo, o como a gente se sente, tipo, quando a gente tá deixando de aproveitar, sabe, a vida em um momento desse. E é tipo aquela sensação de, sabe, querer sair, não conseguir, tipo, sabe, o que que adianta a gente ter a possibilidade de viver para sempre, mas viver do jeito que tá, sabe? Tipo, não é esse dilema, assim, que meio que já tá dentro de mim, e eu acho que, tipo, foi muito bom eu conseguir colocar isso pra fora um pouco, porque tá todo mundo sentindo assim, sabe? Acho que sei lá, acho que eu fico muito feliz quando eu vejo que muitas pessoas, tipo, se sentiram emocionadas, tocadas pelo filme. Eu acho que o mais legal foi a iniciativa mesmo que tu deu como professor de dar essa liberdade, esse incentivo para os alunos produzirem, sabe? Mas uma coisa que eu pensei, cara, tô terminando o ensino médio e, tipo, qual é o professor, sabe, que não vai gostar de ver um desempenho desse, sabe? Tipo, de ver realmente o que os alunos querem expor, produzir, sabe? Eu acho que tinha que ter mais essa oportunidade nessa escola, sabe? Tipo, do pessoal ir e ter essa liberdade, esse incentivo de produzir, de expor o que as pessoas pensam mesmo. Ou até, tipo, ter o contato com as coisas que outros alunos pensam, ter mais essa liberdade, sabe? Eu acho isso muito, muito massa que tá rolando aqui no disciplina de filosofia, o que rolou. Acho muito massa isso. Bernardo, já estava uma árvore quando eu conheci. Passarinhos já construíam casas na palha do seu chapéu. Brisas carregavam borboletas para o seu paletó. E os cachorros usavam fazer de poste as suas pernas. Quando estávamos todos acostumados com aquele Bernardo Árvore, ele bateu asas e voou. Virou passarinho, foi para o meio do cerrado, ser um aranquã pra compor o amanhecer. Brisas carregavam borboletas para o seu paletó. E os cachorros usavam fazer de poste as suas pernas.
Quando estávamos todos acostumados com aquele Bernardo Árvore, ele bateu asas e voou, virou passarinho, foi para o meio do cerrado, ser um aranquã pra compor o amanhecer. Sempre ele dizia que o seu maior sonho era ser um aranquã para compor o amanhecer. Mas aquilo não parece um foguete? É de mentira? Eu acho que é de verdade pra gente ir para outro país. Eu quero conhecer essa praça do avião. O avião, esse ali, eu vi um avião ali. Aqui aqui que é o zoológico. Eu sempre queria andar no carro da prof. Mamãe! Que ave maior! Mais um dia. Essa aqui é a parte da minha vida, ó. Plantas, 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 mais plantas, carretinha, mais plantas. Se alguém me perguntar quem eu sou, eu diria que eu sou uma pessoa muito estranha. Eu sou diferentão, sou peculiar, sou singular. Eu sou aquariano, apaixonado por conhecimento, amo animais domésticos, cachorros, gatos, calopsitas. A quarentena deixou a minha vida um tanto monótona, porém tô fazendo coisas agora que eu não fazia antes. Tiro fotos do pôr do sol, fotos minhas um tanto esquisitas no caso, aproveitando todos os memes possíveis. Quem eu sou? Fiquei horas tentando pensar Toco acerca um pouco de do teclado. meu eu, para tentar chegar a uma definição que pudesse transcender o tempo, o espaço e também o lugar. Rotina? Às vezes. Ora ansiedade, ora planos. Observando a janela, eu vejo a dança. Quando danço, vivo. Quando choro, silêncio. Contudo, ainda há vida em tons de verde, claro, que eu rego todos os dias. Prazer. Essa sou eu. Falar sobre a gente é sempre muito complicado, né? Nessa jornada de pensar quem eu sou, eu me deparei com alguns objetos, com emoções e sentimentos, também circunstâncias que às vezes são postas ou até mesmo impostas a mim. No meio de tantas possibilidades de ser, muitas vezes eu me perdi. Me vejo descalça, em conexão com a minha terra e com tudo que ela criou, com a minha guia que me protege e com as águas que me banham. Nesse tempo de pandemia, a resiliência me representa. Essa sou eu, Bianca. Esse vídeo que vocês acabaram de ver foi da primeira atividade e para gravar ele
Eu pensei se eu tinha entendido a atividade certo, se eu estava fazendo certo, o que eu ia gravar, como é que eu ia gravar. E aí eu comecei a escrever o que eu queria que as pessoas soubessem sobre mim. Eu pensei na terra, pensei no barro, nas folhas. E depois de escrever, eu peguei o celular e saí pelo quintal, filmando tudo que eu via e que eu achava que me representava e que me descreveria, sem palavras. E, obviamente, não caberia tudo num vídeo de 30 segundos. Então, agora vocês estão vendo compilados de vídeo. E só para fazer esse vídeo, eu já gravei tantas vezes minha fala e nenhuma vez ficou bom o suficiente, nunca vai ficar. Então, eu vou deixar assim mesmo. Eu cansei. O sol dá lugar a nuvens que trazem a chuva. Sem dúvida alguma, observar os pássaros que pousam nos fios elétricos é a parte mais legal. São várias espécies, interações e cantos que vêm e vão ao passar do dia. Às vezes aparece uma pipa que desliza como uma serpente no céu. E o dia vai passando. E passando. Até que o hoje dá lugar ao amanhã. Boa, galera. Meu nome é Maicon Soldan, e sou docente no curso técnico Habilitação em Processos Fotográficos, cursos livres, fotografia, oficinas, fotografia digital, analógica, pinhole, construtor de máquinas de ver, dispositivos, e quero compartilhar com vocês, com o festival, duas vivências ou situações de aprendizado, um relato mesmo, e vou apresentar aqui já a primeira, porque senão eu vou me embananar no tempo e eu acho que já deve ser um 7º vídeo que eu faço. Então, galera, o plano de fundo é a alteridade, né, para trabalhar fotografia, uma turma que estava se conhecendo, então a gente conversou muito sobre alteridade, a maioria dos estudantes não sabia nem o que significava, e a gente foi conversando, cada um falando um pouquinho, e aí a proposta que surgiu para o grupo era trabalhar imagem e palavra dentro do ambiente virtual, que nós nos apresentássemos para a turma toda dentro do feed. Como? Buscando nos nossos acervos, nas nossas fotografias analógicas e fotografando uma fotografia, né, escolhida ali de forma digital com o nosso smartphone. Todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem essa situação ali, esse recurso, e fazer um pequeno relato, uma narrativa, podia ser uma narrativa da fotografia, contar a história da fotografia, ou até inventar uma história ali para aquela fotografia. E isso foi muito bacana, porque reverberou na turma relatos, identificação entre um e o outro, outras fotografias além das que a gente havia combinado. Então tem um pouquinho aí de imagens para que vocês possam ver a escola, as viagens, né, pessoas, objetos de afetividade que eles têm, e
isso abriu um plano de fundo para conversar sobre a luz, que é a gênese da fotografia aí, né, esse nosso embrião aí de qualquer debate de um início de curso, e conhecer a biblioteca, porque a partir disso a gente foi buscar esse livro, o livro da ciência, onde fala da luz e coloca a luz como uma partícula, uma onda. Então a gente foge daquele dualismo, ou de uma fotografia que está correta, de uma fotografia que está errada, né? E parte para processos. E dentro desses processos, eu acho que entender o significado de descobrir, entender o significado de inventar, né? E ajuda muito nessas trocas que a gente estava buscando entre todos os estudantes, que são sujeitos ali da sua aprendizagem, com a sua bagagem, com a sua referência. Todo mundo conhece fotografia, todo mundo já fez, já está fazendo e tem interesse em estudar fotografia. Então acho que é legal a gente passar por esses conhecimentos e essas trocas. E aí apresento, né, um pouco dessa coisa do mundo, qual era o contexto ali, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, e diversos nomes que estavam pesquisando sobre processos fotográficos. E o que eu penso é o Bayard para trazer justamente o papel protagonista que ele teve dentro da sua própria fotografia ou do seu próprio processo fotográfico. Ele não foi reconhecido pela Academia Francesa, ou da Guerre, que leva os louros e muita grana pelo seu invento, patentear ele. E o Bayard tinha um processo tão bom ou até melhor que o do Daguerre, assim como o Hércules Florence, assim como tantos outros aí. Então o Bayard apresenta essa imagem, né, que é o autorretrato como um homem afogado, onde ele inaugura e inventa diversas coisas, né, o autorretrato, a fotografia dos motos, a performance, manipulação de imagem e palavra, que é algo que a gente buscou lá na nossa primeira experiência. Então, após isso, de toda essa contextualização histórica, vem a construção, né, a proposta de a construção de uma câmera obscura, algumas referências que são colocadas dentro do ambiente virtual, e essa pesquisa dos estudantes, para desenvolver o seu próprio processo, porque a gente estava no momento de pandemia, e aí todo mundo dentro da sua casa, dentro dos seus próprios recursos, e foi muito legal o resultado, porque apareceram máquinas feitas com Tetra Pak, máquinas com cartão, né, papel cartão, né, com os recursos mínimos mesmo que a gente tinha disponível, e isso deu muito pano para discussão de imagem, de fotografia, imaginação, processos, né, a gente fotografar essa imagem que a câmera estava nos fornecendo ali, essa formação de imagem, e aí com o digital, então muitas camadas que foram surgindo, e entendimento em relação ao equipamento fotográfico também, né, e fazendo essas relações ao equipamento hoje que a gente tem, a esse processo todo da câmera, a busca para capturar essa imagem. Aqui também algumas fotos né, a câmera obscura só com um furinho ali, depois com uma lente, nessa tecnologia, e aí a fotografia digital. Então foi essas duas situações aí que eu escolhi para apresentar e compartilhar dentro de um ambiente virtual, tudo desenvolvido de forma remota, né? E alguns resultados aí. Espero ter contribuído de alguma forma com essa fotografia e atingido o objetivo, né, do edital, porque foi difícil. Um beijo. Tchau. Olá, meu nome é Juliana, eu sou formada em artes plásticas, né, em licenciatura em artes plásticas,
e sou professora de artes visuais na rede municipal de Florianópolis desde 2006. Bom, a minha história com audiovisual, ela já é mais antiga. Desde 2013, eu tenho buscado trabalhar com essas tecnologias, não apenas no trazer as imagens e nas apresentações, mas também na construção de narrativas que atendessem os interesses dos alunos e que também se apropriasse desse instrumento, desse dispositivo que nos incomoda tanto em sala de aula, né? Então, a minha ideia era me apropriar disso de forma positiva, né? Mostrar para os alunos que a gente pode, sim, usar o celular em sala de aula, né? Para fins pedagógicos. Então, em 2019, eu tive a oportunidade de ministrar turmas que trabalhariam exclusivamente com o audiovisual, na produção de audiovisual. Então, como é que funciona? Isso foi dentro de um projeto chamado Núcleo de Cinema MTC, né? Aconteceu na Escola Básica Municipal Maria Tomásia Coelho, e a gente teve 2 turmas formadas por alunos mistos, né? Alunos de 6º a 9º ano, e uma turminha de alunos da educação especial, né? Uma turminha, a turma dos alunos do Fundamental 2, de 6º a 9º, eram 2 turmas de 14 alunos aproximadamente, e a turminha da educação especial eram 4 alunos, né? Bom, então, nesses encontros, o que a gente buscava? A gente buscava conhecer um pouquinho sobre cinema, né, conversar algumas coisas sobre técnicas, né, a gente experimentava muita coisa, a gente aprendia um pouco sobre luz, sobre gravação, né, a gente teve oficinas de edição de vídeos, né, para ajudar depois na parte da edição. Os alunos do Fundamental 2 optaram por fazer filmes em que eles mesmos atuassem. Então, eles criaram o enredo, o roteiro, filmaram e editaram, né? Claro, tudo supervisionado e com a minha ajuda, né? E a turminha dos alunos do Fundamental 1, que era da Educação Especial, eram alunos com idades entre 9 e 11 anos. E eles tinham, interesses totalmente diferentes uns dos outros, mas eles gostavam de desenhar, né? O que eles tinham em comum era desenhar. Então, eles tiveram a ideia de fazer um filme de animação todo com desenhos. Então, a gente fez mais ou menos o mesmo processo, que foi com a outra turma, né? E eu tive a parceria com a professora da sala multimeios, Adriana Nicoloso. Sem ela, não teria sido possível. E aí a gente construiu coletivamente esse enredo, né? Com eles o processo foi mais pontual. E eles fizeram, cada aluno do filme de animação ficou responsável por produzir um cenário e um boneco articulado. E aí, na parte da filmagem, que seria utilizando a técnica frame a frame, né, no caso as fotografias, né, a gente utilizou o aparelho celular com um aplicativo stop motion, que é altamente intuitivo e bem fácil de editar. Então, o aluno Arthur me ajudou, que ele foi mais ou menos o líder, né, e conseguimos editar o filme. No fim do trabalho, nós tivemos então 4 produções de filmes em que os alunos participaram atuando e um filme de animação em que os alunos fizeram um filme de animação com desenho, né? A gente apresentou isso para a escola inteira na mostra de cinema que a gente realizou no final do ano. Foi extremamente enriquecedor. E além da inclusão, a gente também trabalhou muito a questão de afetividade, porque se criou um núcleo muito interessante de alunos com origens diversas e de idades diferentes que criaram uma parceria muito bacana.
De uns anos para cá, eu costumei propor um trabalho aos alunos para falar da evolução da fotografia para a imagem em movimento, o cinema. A ideia vem do chamado Minuto Lumière, onde após o breve conhecimento da evolução cinematográfica, os alunos produzem um filme individual com os mesmos padrões estéticos da época. As características se resumem em gravações de curta duração, em preto e branco, sem som ambiente, com câmera fixa e também, o que mais define o meu interesse em continuar realizando este trabalho, os temas cotidianos sem muito roteiro, ou seja, o cinema verdade dos educandos. Geralmente, quando aplico essa atividade, resultam imagens surpreendentes, e várias vezes eu pensei em fazer algo com todos aqueles vídeos tão ricos, mas sempre parei por ali, no contexto histórico, na concepção em fazer artístico e, por fim, a parte mais gostosa, a discussão e exposição dos vídeos, onde assistimos um a um todos juntos e verbalizamos sobre as imagens gravadas, os costumes, as semelhanças e, enfim, o outro. Durante essas discussões, sempre nos deparamos com a questão do momento imagem que estamos vivendo através do mundo virtual, onde tudo se resume em ilustrar como queremos ser vistos e interpretados. Mas afinal, e a nossa própria verdade cotidiana? Se pudéssemos de fato registrar a essência do nosso dia a dia, o que escolhemos e como queremos ser notados? Neste ano, nos deparamos em uma realidade diferente e fomos forçados a consumir os meios de comunicação online para continuarmos nosso trabalho de dentro de nossas casas. Para a educação, foi um desafio imenso. Olhando para trás, quase nem acredito ter vivenciado cada momento solitário. Logo eu, que me atrapalho com barulhos entre uma explicação e outra, dava tudo por um bom dia, um ruído ou até mesmo um grito em tempo real dos alunos durante a chamada. Professores e alunos tiveram suas relações cadenciadas, mas mesmo assim conseguimos realizar este trabalho. E desta vez, inesperadamente, a maioria dos alunos se autofilmou sem que eu tenha solicitado. O único critério era filmar o cotidiano com os padrões estéticos estabelecidos. Grande parte deles estavam em casa, cada um com suas particularidades, mas inúmeras semelhanças. Se tratando de arte, os resultados ficaram muito próximos do que chamamos de vídeo performance devido à presença dos alunos perante as ações gravadas. A pandemia trouxe aos adolescentes a ideia da coletividade e confirmou as aproximações entre eles, ainda que de 5 turmas distintas, de se colocarem em frente às câmeras, mostrando o que estavam fazendo neste período em casa, bem diferente de quando se tratava de um projeto de vídeo sem o isolamento social. Aproveito para dizer que estes 5 minutos de apresentação não dão conta dos quase 160 minutos de vídeos dos alunos. Para a realização deste relato, foi utilizado apenas segundos de gravações de apenas 51 adolescentes diferentes. E a minha intenção perante a este material é que em um próximo recesso ou férias eu consiga editar os quase 160 vídeos do ano de 2020.
Oi, meu nome é Thiago e eu sou professor de artes do 5º ano do Floriza Nunes. Sou professor de artes da CEMEB Dona Floriza Nunes de Camargo, Escola Municipal da cidade de Itapevi, em São Paulo. O projeto apresentado aqui é o projeto do gesto ao movimento. Tinha como finalidade a confecção de pequenos filmes em stop motion realizado pelos alunos em suas casas com seus celulares. Buscando nos aproximar do cotidiano dos nossos alunos, de forma com que eles pudessem se aproximar do cinema enquanto ferramenta de produção artística e cultural. Utilizamos, então, o stop motion enquanto uma ferramenta pedagógica que dialoga com as animações em 3D que são consumidas pelos alunos através dos celulares, nos computadores, em serviços de streaming e na televisão. Um projeto que vai trabalhar com teatro, fotografia e cinema. Os gestos, ou gestos com U, são uma ferramenta utilizada no teatro. Essa figura é um bom exemplo. Ich habe zu lang gehandelt. Esse projeto ele consiste numa sequência didática de 7 aulas, que foi desenvolvida para ser aplicada em sala de aula, mas foi adaptado no ano de 2020 para o contexto do ensino à distância. Baseado na BNCC, esse projeto então trabalha com plataformas de mídia digitais de fácil acesso dos alunos, que vão trabalhar com jogos teatrais, fotografia e a montagem dessas fotografias em um vídeo em stop motion. Foram adotadas as seguintes competências previstas pela BNCC. Experimentar diferentes formas de expressão artística, fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais. Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais nos processos de criação nas diferentes linguagens artísticas. Interagir com algumas categorias e equipamentos do sistema das artes visuais, reconhecendo a importância e função quanto à sua produção, pesquisa, conservação, preservação e circulação de arte. E descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos constitutivos do teatro, reconhecendo a função de cada um deles para o fazer teatral. Durante esse processo, convidamos nossos alunos a apreciar obras que trabalhassem com o stop motion enquanto ferramenta de linguagem. Algumas obras foram selecionadas e disponibilizadas para os alunos para que eles pudessem assistir em suas casas, como A Viagem à Lua, de Georges Méliès, uma obra de 1902, e O Estranho Mundo de Jack, um filme contemporâneo voltado para o público infantil. Com isso, nós buscamos ampliar o campo de referência de nossos alunos, trabalhando com a abordagem triangular de Ana May Barbosa, apreciação, contextualização e prática. A partir dessas aulas, os alunos partiram para sua própria produção. Então, munidos desses conceitos, eles fotografaram pequenos gestos que foram montados em pequenos vídeos apresentados para a turma. A ideia é isso que a gente acabou de falar, né? Vou repetir, que é tipo, professor, eu nunca tinha visto nada assim. Aliás, nunca tinha visto o meu boneco da forma como eu vi através da nossa aula.